todos os titãs colossais da história explicados. Todos? Todos. A gente já ouviu uma música sobre os titãs, né? Primordiais. Ah, esse aqui é colossais. Colossais. Ixi, tem esse, primordiais. Primordiais, que é desde os primórdios, né? Colossais. E esse aqui, os colossais. Eu não sei se ele vai citar todos que a gente conhece. Mas aqui ele vai explicar de onde veio, como é, né? Aí vai ser mais fácil pra gente entender. Sim. E aí, vocês espero que gostem do conteúdo. Deixa seu like, apoiando o vídeo. Se inscreve no canal. E vamos pro react. Bora lá. O Titã Colossal, que é conhecido por esse nome devido à sua altura de incríveis 60 metros, foi o primeiro Titã original a ser mostrado na série. Né? Em sua primeira aparição, ele causou grande espanto nas pessoas. Seu tamanho era o que mais impressionava, sendo grande o suficiente para conseguir olhar por cima da muralha de 50 metros de altura. Nada parecido havia sido presenciado pelos habitantes de Parades até aquele dia. Esse seu incrível tamanho dá ao Titã Colossal um altíssimo poder de destruição. Ele mostrou ser forte o suficiente para destruir o portão da Muralha Maria com apenas um chute. E esse seu chute foi tão poderoso que apenas a rajada de vento formada por ele arremessava pessoas e destroços imensos pelos ares. Ele também foi capaz de lançar o Titã de ataque do Eren voando do chão até o topo da Muralha Maria como se não fosse nada. Mas embora ele tenha todas essas vantagens por conta de seu imenso tamanho, por outro lado, isso acaba deixando seus movimentos extremamente lentos. Vimos na segunda temporada do anime que seus movimentos eram tão lentos que quando ele dava um golpe, o corpo de pesquisa conseguia desviar e manobrava facilmente sobre seus braços em movimento, mesmo ele se esforçando para acertá-los. Outra capacidade do Titã Colossal é seu controle preciso sobre a quantidade de vapor emitida pelo seu corpo. Geralmente, os titãs liberam vapor quando estão curando seus ferimentos ou quando recebem um golpe mortal e seus corpos estão em processo de decomposição. Mas o Titã Colossal é capaz de queimar sua própria massa muscular sempre que quiser, permitindo que ele libere grandes quantidades de vapor. Normalmente, ele libera essa imensa quantidade de vapor para afastar seus inimigos, impedindo que cheguem até sua nuca. Falando agora da habilidade mais poderosa do Titã Colossal, me refiro à sua transformação explosiva. Todos os titãs, quando se transformam, geram uma quantidade alta de calor e energia, mas o Titã Colossal leva isso para um outro nível. Seus portadores podem controlar a energia produzida durante a sua transformação, podendo realizar transformações que ocasionem apenas uma ventania ou que sejam tão poderosas quanto uma bomba atômica. Agora a gente vai falar sobre a diferença entre o Titã Colossal e os Titãs das Muralhas, já que eles são incrivelmente semelhantes e muitos fãs devem se perguntar qual é a diferença entre eles. A principal diferença é que o Titã Colossal é um Titã original e os Titãs das Muralhas são titãs puros anormais que foram criados por Karl Fritz através do poder do Titã Fundador, com o objetivo de que eles defendessem o povo de Parades. Os Titãs das Muralhas foram projetados tendo o Titã Colossal em mente, e é por isso que eles possuem um corpo sem pele e praticamente idêntico ao Colossal. E como a maioria dos Titãs puros, esses Titãs das Muralhas somente ficam ativos, ou seja, somente conseguem se mover se estiverem em contato com a luz do sol. É por isso que o Pastor Nick ficou tão desesperado quando viu um buraco na muralha e pediu para que ele fosse coberto logo. Porque se a luz de alguma forma despertasse um único Titã da muralha, ele poderia quebrá-la e desencadear um efeito dominó, acordando vários outros titãs e ocasionando talvez um estrondo parcial ali naquele momento. Mas em todo caso, apenas com o poder do Titã Fundador seria possível dar início ao estrondo de forma efetiva. Agora vamos analisar cada um dos colossais que foram mostrados ao longo da história de Attack on Titan. Mas antes disso, já sabe, né? Já deixa aquele ultra like nesse vídeo. Aproveita e já se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho de notificações para você ficar por dentro de todas as novidades. O primeiro portador conhecido do Titã Colossal é Bertholdt Hoover. Ele foi um eldiano que nasceu na zona de internamento de Libério, onde desde muito jovem treinou para se tornar um candidato a guerreiro. Quando ele era ainda criança, ele já mostrava ser muito habilidoso com rifles. Vimos isso em uma cena em que ele praticava tiro ao alvo ao lado de outros candidatos em potencial. Enquanto Reiner errava completamente o alvo, Bertholdt acertava todos os tiros com excelente precisão. E foi nesse momento que o comandante Magatti reconheceu seu potencial e o promoveu a candidato a guerreiro. Esse seu
incrível controle no manuseio de armas certamente era devido à sua personalidade calma e tranquila. Bertholdt sempre se mostrou ser uma pessoa muito calma e reservada. Ele mesmo se considerava uma pessoa de personalidade fraca, covarde e de baixa autoestima. Ele mostrou ter pouca atitude e iniciativa nos momentos de tensão, agindo somente quando era extremamente exigido. Depois de se tornar um candidato a guerreiro, Bertholdt acabou sendo selecionado para herdar o Titã Colossal. Mas assim como Reiner, ele nunca foi capaz de ver as memórias de seus antecessores. Enquanto alguns usuários de Titãs originais acabam perdendo o controle na primeira vez que se transformam, Bertholdt dominou o poder do Titã Colossal de primeira. E provavelmente ele tenha sido escolhido para herdar esse Titã justamente por sua capacidade de sempre se manter calmo. Porque seria um grande risco selecionar uma pessoa com personalidade mais agitada para controlar um Titã que é praticamente uma bomba atômica ambulante. E 2 anos depois, ele foi um dos 4 guerreiros selecionados para a missão de roubar o Titã Fundador de Parades. E esse cara de boa foi o responsável por todo aquele caos causado aos habitantes da ilha Parades. Em termos de design, o Titã Colossal do Bertholdt contava com 60 metros de altura, tinha braços longos e praticamente não possuía pele sobre seu corpo, o que deixava à mostra todo o seu tecido muscular. Além disso, ele também possuía pés bastante estranhos que aparentemente eram preparados para suportar o tamanho do seu corpo. Que não tem Agora vamos falar das façanhas realizadas por Bertholdt enquanto ele esteve em posse desse Titã. Como você já sabe, o usuário do Colossal pode controlar a sua capacidade de emissão de vapor, podendo queimar a sua própria massa muscular para liberar vapor extremamente quente do seu corpo, que atua como uma espécie de barreira, impedindo que seus inimigos se aproximem de seu ponto fraco. Na 3ª temporada do anime, Bertholdt usou essa habilidade para impedir que o Armin se aproximasse da sua nuca. E como resultado, Armin sofreu queimaduras severas, que deixaram seu corpo completamente desfigurado. Outro uso para essa habilidade foi mostrado durante a Batalha de Trost, em que o Bertholdt fez o corpo do seu Titã desaparecer instantaneamente em uma fração de segundos. Acredito que o Bertholdt foi capaz de fazer isso, aumentando drasticamente a velocidade em que os músculos do Titã Colossal são queimados, fazendo com que o corpo todo do Titã evaporasse de uma só vez. Bertholdt também nos mostrou que tinha um excelente controle sobre a energia utilizada em suas transformações. Por exemplo, quando ele atacou o distrito de Trost, sua transformação causou apenas uma rajada de vento, que derrubou alguns recrutas de cima da muralha. Porém, durante a batalha no distrito de Shiganshina, Bertholdt liberou uma quantidade de energia muito maior, semelhante a uma bomba nuclear, formando até mesmo aquela enorme nuvem em forma de cogumelo, o que devastou parte do distrito e matou um grande número de soldados da divisão de reconhecimento. Galera, a partir desse momento, a gente vai estar falando de alguns acontecimentos lá dos últimos capítulos do mangá. Então, se você assiste apenas o anime, te aconselho a pausar esse vídeo agora. Se você não liga pra spoilers, fica comigo que agora a coisa vai começar a ficar ainda mais interessante. Vou fingir que eu não escutei. Bom, lá no capítulo 135 do mangá foram invocados diversos titãs originais do passado. E no meio de todos esses titãs, vemos um colossal que tinha apenas a parte superior de seu corpo e que estava fundido ao corpo do Titã Fundador do Eren. E como você já deve estar pensando, esse Titã invocado era o próprio Bertholdt, que de início ele não tinha controle sobre suas ações. Quando ele se cruzou com Reiner, nesse mesmo instante ele o agarrou e arrancou a cabeça do Titã encoraçado com apenas uma mordida. Mas fica tranquilo que o Reiner conseguiu sair vivo dessa. Depois de alguns acontecimentos, Bertholdt acabou tomando o controle de seu Titã e ajudando seus antigos companheiros contra os outros Titãs ancestrais invocados. Essa aí à frente eu nunca vi, não. O próximo portador do Titã Colossal é Armin Arlerty, que embora tenha recebido o poder desse Titã, houve uma grande discussão para decidir quem iria ser o novo portador, pois o seu concorrente era o tão respeitado comandante Erwin Smith. Levi inicialmente estava decidido a salvar o Erwin e transformá-lo no novo portador do Colossal, mas no último momento ele mudou de ideia e injetou o soro de Titã no Armin. Mas em todo caso, qualquer que fosse a escolha do Levi naquele momento seria uma grande vitória para o povo de Parades, já que tanto o Armin quanto o Erwin eram conhecidos por suas mentes incrivelmente geniais. Desde muito jovem, o Armin tinha grande curiosidade em conhecer o mundo exterior. Sua família era uma das poucas em Parades que tinha evidências de que existia um mundo além das muralhas, e foi por essa curiosidade que seus pais foram executados após tentarem escapar das muralhas através de um balão. Após esse acontecimento, Armin foi deixado para morar com seu avô, que era o seu único parente vivo. Durante sua infância, ele sempre foi uma criança isolada e alvo de preconceitos por parte das outras crianças, e não tinha nenhum amigo, até que um dia ele
acabou conhecendo o Eren e a Mikasa, que se tornaram seus melhores amigos, os quais passaram a protegê-lo dos valentões que frequentemente o atormentavam. Algum tempo depois, os guerreiros de Marley atacaram a Muralha Maria e Armin e seu avô foram enviados para a Muralha Interior como refugiados. Mas com o tempo, a situação acabou ficando precária para essas pessoas, pois tinha muita gente ali e os recursos existentes já não eram o suficiente para alimentar todo mundo. Então, um ano depois, o governo decidiu tomar uma medida extremamente drástica para contornar essa situação. Como solução, eles simplesmente decidiram eliminar parte da população, enviando refugiados em uma missão falsa para retomar a Muralha Maria. E assim, milhares de pessoas foram enviadas em território titã para recuperar essa terra que havia sido dominada. Nossa. No entanto, apenas 100 pessoas voltaram com vida. E o avô do Armin, infelizmente, era uma dessas pobres almas que morreram nessa missão suicida. O que significa que o Armin acabou perdendo toda a sua família. E as únicas pessoas que ele confiava eram o Eren e a Mikasa. E como resultado, ele acabou seguindo a decisão do Eren e se alistou nas Forças Armadas. Durante o seu tempo como estagiário, era visível que o Armin era fisicamente mais fraco do que a maioria, mas por outro lado, ele era o mais inteligente da classe. Ele até foi recomendado a ser um técnico da polícia militar, mas acabou optando por se juntar ao corpo de pesquisa. E essa decisão teve 2 benefícios principais. Permitiu que ele ficasse com seus amigos e também permitiu que ele realizasse o seu sonho de explorar o mundo além das muralhas. Durante sua primeira batalha em Trost, o Armin ficou com tanto medo dos titãs puros que ficou paralisado e quase foi devorado pelo titã barbudo, se não fosse pelo Eren, que literalmente o tirou de dentro da boca do titã no último segundo. Falando agora do visual do titã do Armin, ele tem praticamente as mesmas características do titã do Bertholdt, tendo como diferenças apenas algumas regiões de seu corpo, suas expressões faciais e a cor de seus olhos, que possuem uma tonalidade azul, igual da sua forma humana. As principais demonstrações de poder do Armin na forma do titã colossal foi quando ele usou sua transformação explosiva para dizimar um porto de Marley, causando uma explosão que parecia ser ainda mais potente do que as realizadas pelo Bertholdt. E principalmente quando ele usou a sua transformação explosiva para destruir completamente o corpo gigantesco do titã fundador do Eren. Esse foi sem dúvida o maior feito do titã colossal. Agora a gente vai falar de um colossal um pouco diferente dos demais. Lá no penúltimo capítulo do mangá, capítulo 138, a gente teve uma grande surpresa com uma aparição totalmente inusitada. Primeiro aconteceu uma grande explosão, dessa explosão surge diante de nossos olhos um titã colossal que era diferente de qualquer outro que já vimos. Essa era uma versão totalmente nova do titã colossal criada pelo Eren, para que ele conseguisse enfrentar o Armin em uma luta de igual para igual. O titã colossal do Eren era diferente de todos os outros que vimos. Ele tinha longos cabelos negros e podia até mesmo usar a habilidade de endurecimento em seus punhos. E se você está se perguntando como Eren conseguiu se transformar em um titã colossal sem mesmo ter devorado o portador desse titã, eu te explico. Como o poder do titã fundador permite que seu usuário transforme Eldianos em titãs, ao meu ver, nada impede que ele transforme a si mesmo no titã que ele quiser. Assim como Corfritz usou esse poder para criar milhares de titãs das muralhas, o Eren simplesmente se transformou em um colossal para ter essa batalha final contra o Armin. Cara, e que batalha épica foi essa? Nunca imaginei ver 2 titãs colossais partindo pra porrada, mas com certeza quem saiu vitorioso nessa foi o Eren. É claro que usar o endurecimento deu a ele uma vantagem absurda. Ele conseguia destruir parte do corpo do Armin sem nenhum grande esforço. E se o Levi e a Mikasa não tivessem chegado para ajudar o Armin, com certeza ele teria tomado uma surra. Falando agora do único titã colossal ancestral que nos foi apresentado, ele foi mostrado lá no capítulo 122 do mangá. E provavelmente, pelo contexto desse capítulo, ele tenha sido o primeiro titã colossal da história. Ele tem as mesmas características padrões dos outros titãs colossais que vimos, tendo um corpo praticamente sem pele e se parecendo bastante com a versão do titã colossal do Bertholdt, tendo algumas pequenas características que o diferenciam. Bom, galera, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que tenham gostado. E se você curte o nosso conteúdo e quer apoiar o canal de alguma forma, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu ultra. Cara, muito top, né? Eu não sabia realmente que tinha 4 titãs colossais. Não sabia. Eu achava que era só o Bertholdt e o Armin. Eu não achava nem que Armin ia se tornar um titã. Nossa. É que tu não lembra, mas tinha uma música que a gente ouviu que falava isso. Que ele virou o titã colossal.
Sim, contra um amigo, né? Só que essa briga aí dos dois é lá no mangá. Eu não sei por quê que aconteceu, não. É que o Eren se revoltou, né? O Eren começou a ter outros planos. E eu acho que o Armin e a Mikasa tentavam impedir, né? Tu sabe, né? Que a gente já ouviu várias músicas falando que o Eren virou um vilão. E mudou todos os planos, né? Todos os planos. Ele lutou também com Mikasa, né? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Deixa o like. Se inscreve no canal. E tchau! Tchau!